Bem, então, mais uma vez, boa noite para todos que nos acompanham aí da Flórida, do Christian Charity, de outros locais dos Estados Unidos, do Brasil, de qualquer parte, que recebam o nosso abraço fraterno e caloroso, que nós nos sintamos envolvidos pelo amor e pela paz de Jesus, que serenam o nosso coração, que nos trazem força, esperança e inspiração para seguirmos sempre adiante na jornada que temos a percorrer. Para mim é uma imensa alegria ter essa oportunidade de estar novamente junto com os amigos, não presencialmente agora, mas aproveitando os recursos da tecnologia, amigos que nos acolheram também, tão bem, quando tivemos a oportunidade de aí estar. Então, que seja uma noite muito proveitosa e iluminada para todos nós. E os amigos, as amigas, devem estar a se perguntar sobre o título da reflexão que propusemos, De Olhos Fixos em Jesus. Na verdade, nos inspiramos aqui em um coração que, de fato, ao longo de toda a jornada, desde que realmente entregou o seu coração ao Divino Mestre, caminhou sempre de olhos fixos em Jesus. Como ele mesmo dizia, prosseguindo para o alvo, que é o Mestre. O convite de Deus, como ele também definirá, a soberana vocação de Deus à humanidade, o chamamento, o convite que nos foi feito por meio de Jesus. Inspiramos-nos no apóstolo Paulo, em um dos trechos de suas epístolas, que são sempre tão pródigas, tão ricas de valores espirituais, de luzes para o nosso coração e para a nossa consciência, a fim de que aprendamos com aqueles, no caso, ele, um destes, né, que soube tão bem consagrar a sua vida, o seu viver ao Divino Mestre e à Boa Nova, para que algo façamos também de nossa parte, contribuindo para a extensão desta mensagem no mundo, para a consolidação dos pilares, dos fundamentos do reino de Deus nos corações e na terra, preparando novos tempos de mais fraternidade, de mais paz e de mais amor. É por isso que tão frequentemente, tão recorrentemente, nós vamos lá a esses primeiros, a esses pioneiros da fé, Paulo, Pedro, os evangelistas, os romances que Emmanuel nos traz a desvendar para nós alguns desses panoramas do cristianismo primitivo, trazendo-nos tantos exemplos de fé sublime, de esperança imorredoura e de uma caridade que não se arrefece, de uma caridade que não se apaga, independentemente das circunstâncias, uma luz viva a irradiar, superando os séculos e a nos iluminar até hoje, apontando-nos o caminho, que é sempre Jesus. Por isso nós vamos nos inspirar, então, nas palavras do apóstolo Paulo, em um trecho que nós separamos da sua epístola aos Hebreus, que será então o substrato da nossa reflexão nesta noite. Epístola esta que, como sabemos, foi escrita muitas vezes ou em muitas partes com lágrimas, como Emmanuel também nos revela no livro Paulo Estevam. Colocou nesta carta o apóstolo o seu coração. É a última carta que ele escreve, aliás, a penúltima, a última carta será a segunda epístola a Timóteo. Ele escreve as duas praticamente ao mesmo tempo ali, quando já estava em Roma, no final da sua tarefa, mas é das últimas cartas, uma carta repleta de sentimento, de coração, dirigida aos seus irmãos ali de raça, aos hebreus, mas também a toda a posteridade cristã, a todos nós. Ela que trabalha conceitos muito belos em torno da figura de Jesus e também em torno da nossa caminhada libertadora com o Evangelho. Ele vai, em muitos pontos, fazer uma referência ao Êxodo, àquela jornada pelo deserto, ressignificando-o agora, trazendo isso para o âmbito da humanidade inteira, não mais apenas Israel, mas agora um êxodo espiritual, do qual Jesus é o iniciador e que compete a cada um de nós percorrer
em busca dessa terra da promissão, que não é um local físico ou geográfico, mas antes um estado de espírito do coração que comunga com Deus em plenitude. Então ele vai trabalhar essa ideia da jornada e o Cristo como esse guia, como esse modelo para todos nós, algo que mais tarde o Espiritismo também haveria de reforçar. Então, uma carta marcada por emoção, onde ele vaza ali, ele exterioriza os seus sentimentos mais profundos, o seu próprio coração, e é nessa fonte, neste manancial, que nós buscaremos beber dessa água que possa nos dessedentar, porque é a água do amor que brotava, jorrava de um coração que verdadeiramente havia se consagrado a Jesus. E é o que nós, creio, estamos aqui buscando fazer e aprender também. Então, o trecho de nosso interesse nesta noite de reflexões se encontra no capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, mais propriamente do versículo 1 ao versículo 4. Então, nós vamos ler esse trechinho. Nós estamos aqui nos utilizando da tradução da Bíblia de Jerusalém, e depois nós vamos trazendo algumas reflexões, alguns comentários em torno desse trecho, claro, recorrendo às chaves que o Espiritismo nos dá, às mensagens, às contribuições, por exemplo, de Emmanuel, esse explicador do Evangelho para nós, esse grande professor com quem tanto temos aprendido, e a gente vai percebendo como isso está muito relacionado com a nossa vida. Porque a jornada que esses pioneiros da fé fizeram, nós também a teremos de fazer, em algum momento. Mais cedo ou mais tarde, quando verdadeiramente nos entregarmos à proposta do Evangelho, de incorporar essa mensagem à nossa vida, nós também precisaremos, como eles fizeram, testemunhar, perseverar, passar pelos desafios, tomar a nossa cruz aos ombros, subir os nossos calvários, para enfim alcançarmos a ressurreição, que é o símbolo da vida renovada, transformada em Cristo. Então, por isso que nós buscamos esses textos e estas memórias, porque, na verdade, é algo que está à nossa frente, é algo com que vamos nos deparar na medida em que avancemos na caminhada com o Divino Mestre. E então Paulo dirá o seguinte, num trechinho que foi denominado aqui o exemplo de Jesus Cristo, né? Denominado pela tradução da Bíblia de Jerusalém. Ele diz assim: portanto, também nós, com tal nuvem de testemunhas ao nosso redor, rejeitando todo fardo e o pecado que nos envolve, corramos com perseverança para o certame que nos é proposto, com olhos fixos naquele que é o iniciador e consumador da fé, Jesus, que, em vez da alegria que lhe foi proposta, sofreu a cruz, desprezando a vergonha, e se assentou à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição por parte dos pecadores, para não vos deixardes fatigar pelo desânimo. Vós ainda não resististes até o sangue em vosso combate contra o pecado. Então, vejamos que trecho tão interessante nós temos aqui diante dos nossos olhos, diante do nosso coração. Claro que pode gerar uma certa dificuldade num primeiro momento, no que diz respeito à interpretação, porque são às vezes palavras diferentes, termos que nos escapam, porque termos associados à cultura daquele tempo, ao contexto em que o apóstolo Paulo viveu, há também a questão da tradução do grego para o português, e aí o significado das palavras, enfim, são assuntos, são aspectos do estudo do Evangelho que a gente vai aprendendo a considerar na medida que vamos ganhando mais trato com esse tipo de estudo, recorrendo sempre ao auxílio da doutrina espírita, que muito nos auxilia na compreensão do sentido espiritual dos textos, que é de fato o que importa, bem como também recorrendo a outras fontes de informação que nos auxiliem, por exemplo, a entender melhor o contexto em que ele viveu, o significado das palavras, porque às vezes a tradução ela, de certo modo, limita
o entendimento, porque uma palavra que teria significados mais amplos na língua original, às vezes, numa outra língua, a palavra que se encontra não é assim tão correspondente, às vezes é a melhor correspondência, mas ainda assim sempre fica uma outra coisa a menos do que na linguagem original. Então a gente vai recorrendo a dicionários bíblicos, por exemplo, nos estudos do Evangelho, a obras que nos expliquem o contexto, a essas Bíblias, por exemplo, de estudo que trazem também as suas notas, a gente vai analisando o que são notas já de uma interpretação mais propriamente teológica, o que são notas que nos auxiliam a entender um contexto cultural. Tudo isso a gente vai utilizando para podermos acessar o que é o tesouro que nos interessa, que é o espírito da letra. Aquilo que fala ao espírito que somos agora. Aquilo que tem o poder de nos transformar se nos abrirmos a essa inspiração, a essa mensagem que nos chega. E é isso que nós buscaremos aqui. Buscando primeiro entender o quadro como um todo. O que o apóstolo Paulo está trazendo aqui, ou do que ele está tratando? Ele está tratando do exemplo de Jesus, que é para nós esse referencial. Ele vai denominá-lo iniciador e consumador da fé, porque no planeta Terra iniciam-se nele todas as iniciativas, todos os projetos de aperfeiçoamento moral dos seres no planeta Terra têm o seu nascedouro no coração de Jesus, no pensamento de Jesus. Porque ele é o representante maior de Deus na Terra, junto ao orbe terreno, ele é o governador, o planificador de todo o processo evolutivo das coletividades terrestres e dos espíritos que aqui estamos. Ele iniciou esse projeto há 4 bilhões e meio de anos atrás, construindo primeiro a escola, o cenário evolutivo em que aqui nos encontramos, mas também ele vem coordenando todo esse processo desde então, enviando missionários em vários locais, em vários tempos, conforme as necessidades e possibilidades das criaturas. Jesus é o grande responsável, então, por esse projeto, que naturalmente vai contar com o envolvimento de cada espírito, porque nenhum espírito, por mais elevado que seja, pode construir para outrem a virtude, o progresso espiritual. Jesus, ele oferece recursos, ele nos proporciona circunstâncias, ele investe em nós, derramando sobre todos nós o conhecimento elevado, as inspirações, mas precisamos nos engajar nesse projeto. E é isso que nós estamos buscando. Ao estudarmos, ao tomarmos mais consciência acerca da lei divina, acerca do universo, acerca de nós mesmos, nós estamos buscando entender qual o nosso papel, quais os nossos deveres. Mas Jesus, ele é tanto o iniciador da fé, entendendo a fé aqui como esta relação com Deus, que é a meta última de todo espírito, uma relação profunda, uma relação perene, viva, né? Uma relação de plenitude com o Criador, de comunhão profunda. Esta é a meta de todo espírito, em última instância. E na Terra, Jesus é o responsável por esse processo educativo. Ele é o iniciador e o consumador, porque também nos prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Isto é, ele segue, tem seguido e seguirá acompanhando todos os espíritos que aqui estamos em nosso desenvolvimento, até que não mais venhamos a necessitar, porque aí já espíritos mais adiantados, espíritos superiores, um dia chegaremos também à condição de espíritos puros, mas até consumarmos um estágio em que dali por diante poderemos caminhar mais por nós, embora sempre dependendo daqueles que vão mais à frente e de Deus, em primeira e última instância, mas Jesus é também o consumador da fé. Como ele mesmo disse, nenhuma das ovelhas que o meu Pai me deu se perderá. Então ele há de acompanhar cada um dos seus tutelados até que eles possam, então, voar por si, possam planar e alcançar aí outros horizontes e outras instâncias do universo sem fim. Então, muito bonito esse conceito que ele traz, similar àquilo que mais tarde o Espiritismo haveria de nos trazer, a ideia de Jesus como modelo, como guia, como governador planetário. Então, na carta aos Hebreus, Paulo vai trabalhando isso. E ele trata também, neste trechinho, da jornada.
do processo. Ele usa aqui, a Bíblia de Jerusalém usa a palavra certame, em outras traduções nós encontraremos a palavra corrida. Na verdade, a palavra ela deriva do grego agon, de onde inclusive vem agonia, e é uma palavra que pode ser traduzida tanto no sentido de uma corrida, né, de uma disputa, como também de um conflito, de certo modo estava associada ali às competições que existiam no Império Romano, na Grécia, competições essas que o apóstolo Paulo conhecia, e muitas vezes nas suas cartas ele vai usar exemplos disso. Ele vai trazer desse contexto atlético, né, do atletismo, do esporte, trazer isso para reflexões espirituais. Então ele vai falar do pugilato com Cristo, ele vai falar da corrida, né, que aqueles que vão correr buscam uma coroa perecível, mas os espíritos em jornada pelos passos de Jesus buscam uma glória imperecível. Então ele usa esses exemplos, porque ele foi esportista também, né, ele chegou a praticar isso na sua juventude. E aqui também, então, ele traz esse exemplo, a palavra certame, ou em outras traduções, corrida, ele compara a nossa jornada de desenvolvimento e aperfeiçoamento com Jesus como uma corrida, que vai ter aí os seus obstáculos, né? Por isso ele diz também que é preciso rejeitemos todo fardo. A palavra que é traduzida por fardo aqui no grego, ela significa obstáculos, né, entraves, desafios que a gente vai encontrando e que a gente precisa aprender a contornar na nossa jornada de evolução espiritual. Assim como a água, sempre gosto de usar esse exemplo, que se dirige ao mar, começando lá no regato, tende a aprender a contornar obstáculos, ou então a superá-los quando não consegue contorná-los, ele se avoluma o regato e sobrepõe-se aos obstáculos para que venha chegar à sua meta, que é o mar. Assim, todo espírito, para chegar ao oceano, que é Deus, que é a comunhão com o Criador, precisará aprender a superar todos esses entraves, esses obstáculos. Ele dirá aqui também, né? Essas amarras do pecado que nos envolve. O que ele quer dizer com isso? São as paixões, são os vícios, são os arrastamentos, são as algemas que muitas vezes temos criado com as nossas posturas infelizes, as consequências às quais estamos vinculados por atos equivocados ou menos felizes do pretérito, que a gente vai ter que lidar, as expiações, as dificuldades, para podermos seguir adiante, as tentações que muitas vezes, quais teias de aranha quererão nos envolver mais uma vez nesses processos de ilusão. Contra tudo isso, nós vamos ter que utilizar a nossa perseverança. A palavrinha que ele usa aqui, que vem do grego hipomone, que significa também paciência, que significa também fortaleza. É preciso ter resiliência na caminhada, como ele, Saulo, Paulo, teve. Caso contrário, não teria feito tanto, não teria percorrido tanto, e não só fisicamente falando, mas sobretudo espiritualmente, nos seus 30 anos de tarefa, se não tivesse essa resiliência, essa perseverança. Porque não foram poucos os entraves que ele encontrou, não foram poucos os laços de sombra que tentaram envolvê-lo. Perseguições, ataques, calúnias, incompreensões de pessoas queridas, inúmeras dificuldades. Ele teve que lidar, mas soube superar por amor a Jesus, permanecendo de olhar voltado, de olhos fixos em Jesus. E aqui está o grande segredo que ele compartilha conosco para triunfarmos nessa jornada. Mantermos os olhos fixos em Jesus. Termos muito claro para nós o propósito, muito clara a meta. Então, em linhas gerais, o quadro amplo é este que a gente enxerga. É isto que o apóstolo Paulo está propondo para nós em termos de reflexão, falando-nos aí desse conflito, né, dessa, entre aspas, agonia, desse combate interior, o bom combate que todo cristão, que todo discípulo enfrentará quando sinceramente se dispõe a avançar com Jesus. E é preciso ter muita perseverança e paciência, porque pedirá de nós muita energia esse combate. Não nos faltarão recursos. Pela prece, pelo amparo do mais alto, pelo estudo, não faltará jamais recursos àquele que está
encaminhada, àquele que está travando o bom combate. Mas isso pedirá de nós muita disciplina, muita perseverança, porque são transformações viscerais. É preciso remover raízes muito profundas do egoísmo, do orgulho que se alastraram no solo do espírito. Então é algo que vai pedir esse mergulho no âmago mais íntimo de cada um de nós. Por isso ele conclui esse trechinho dizendo, né? Não combatestes ou não resististes ainda até o sangue no combate contra o pecado. Até o sangue no sentido de que é algo realmente uma luta muito intensa, visceral, a demandar de nós este compromisso, essa firmeza de propósitos, para vencermos as tentações da matéria, as paixões que ainda cultivamos porque ainda estão materializados. É preciso realmente transcendermos, buscando o culto do Espírito, buscando desenvolver espiritualidade, para não mais ficarmos atados à materialidade, a que tantos séculos temos estado presos. Por isso o combate até o sangue, porque é na matéria, é aqui em meio à experiência material que o espírito pode verdadeiramente se depurar, ser testado, validar e avaliar o valor de seus propósitos, de seus ideais. Como Kardec e os Espíritos dirão em O Livro dos Espíritos, é a matéria como que esse cadinho depurador, esse alambique onde o espírito vai deixando o que é materialidade, o que é aquilo de mais grosseiro que ainda traz, e vai então saindo disso o vinho ali, né, da espiritualidade, o vinho a representar o espírito, não por acaso o símbolo da cepa em O Livro dos Espíritos, para falar desse processo de depuração. Então essa é a ideia que ele está tratando nesse trechinho. Mas um aspecto que a gente gostaria de chamar a atenção, nós vamos agora pontuar aqui alguns trechos, algumas expressões, dentre esses versículos que nós lemos. Um primeiro aspecto que a gente gostaria de lançar em um olhar mais particular é quando ele nos diz assim: também nós, com tal nuvem de testemunhas ao nosso redor. Por vezes não damos a devida atenção àqueles que nos cercam. E aqui não só no plano da matéria, mas também no plano do espírito. Porque todos nós, em nossa jornada, somos acompanhados por testemunhas. Temos aquelas mais diretas, que são as que convivem conosco, por exemplo, diariamente no lar, ou no trabalho, ou mais frequentemente na atividade espírita, são testemunhas que estarão, de algum modo, observando a nossa vida e o nosso proceder, que poderão extrair de nossa vida recursos para o seu progresso, estímulos para o seu aprendizado, ou, se a nossa vida não estiver alinhada com a proposta do Evangelho, poderão encontrar em nós pedras de tropeço. Poderão encontrar em nós elementos que as afastam dos caminhos retos, dos deveres conscienciais, se nós também destes caminhos estivermos afastados. Por isso, inclusive, o apóstolo Paulo vai dizer, né, nesta carta, inclusive, fazei direitas, ou fazei veredas direitas para os vossos pés, a fim de que aqueles que manquejam, aqueles que estão ao vosso redor, possam ser também orientados, possam ser curados, possam encontrar o caminho. Se a gente faz veredas direitas, se buscamos caminhar retamente nesta corrida, neste certame que nos está proposto, os que estão ao redor, as testemunhas da nossa vida, elas também vão encontrando elementos de progresso. E aí vamos contribuindo não só para o nosso progresso, que é o dever mais fundamental, o nosso aperfeiçoamento, mas também estaremos num efeito em cascata, contribuindo para transformar outras vidas. E qual não é o poder de uma vida transformada com Cristo, na transformação de outras tantas? O próprio exemplo do apóstolo Paulo, o exemplo de uma Maria Madalena, o exemplo de um Simão Pedro, o exemplo de um Eurípides Barçanufo, de um Chico Xavier, de um Emmanuel, o nosso querido Emmanuel. Uma vida que, ao longo dos séculos, vem fazendo, envidando imensos esforços por se renovar com Cristo. E quantas vidas não acabam seguindo também neste carreiro,
influenciadas pelo exemplo positivo, arrastadas pelo testemunho, né, de bondade, de amor, de fidelidade à causa do Evangelho. Então, existem essas testemunhas mais diretas aqui no plano material, as pessoas com as quais convivemos, aqueles que às vezes terão valores muito diferentes acerca da vida, princípios muito distintos, mas que começam a repensar valores e princípios a partir da vida de alguém que vão observando. Um indivíduo que lida com muita esperança e fé diante de uma adversidade, de uma enfermidade, com resignação, um indivíduo que, diante da ofensa, diante do mal que outros lhe fazem, retorna com o bem, com o perdão, com a indulgência. Isso aos poucos desperta aqueles que às vezes estão ainda muito voltados para o materialismo, para os interesses materiais, para as paixões humanas. Quando eles vão vendo aquela candeia que se acende ali próximo a eles, aos poucos começam a se interessar pela luz. Então, são as testemunhas que nos observam, todos as temos, independentemente de onde vivamos, quais sejam as circunstâncias. Mas é preciso considerar ainda as testemunhas espirituais, porque também todos nós as temos. Espíritos que não simpatizam tanto conosco, que trazem, de certo modo, intrigas ou rixas do pretérito, porque ou os prejudicamos lá atrás, ou enfim, por algum outro motivo, eles estarão nos observando. São aqueles espíritos que às vezes comparecem na reunião mediúnica, dizendo: olha, eu sei o que você está fazendo, você fala aqui de bondade, de amor, mas e a sua vida lá? Então, nós temos esses companheiros, esses educadores, que muitas vezes, desejando nos prejudicar, acabam se convertendo em professores, em disciplinadores para todos nós. Mas teremos também espíritos familiares, dos quais talvez não nos lembremos aqui agora, porque não os conhecemos na matéria, na presente encarnação, mas são espíritos que conhecemos há muito, que foram até bisavós, bisavós, ou um outro grau de parentesco, mas que estão do lado de lá agora, fazem parte da grande família espiritual a qual estamos associados e seguem nos amparando, espíritos amigos, espíritos familiares, e teremos ainda os nossos benfeitores, que são aqueles que nos têm acompanhado há muito tempo, aqueles que têm dado muito de si mesmos a nosso benefício, com tanta paciência, com tanta misericórdia, com tanta bondade, têm nos envolvido, nos estimulado, abonaram a nossa reencarnação, foram ali os intercessores, ampararam ou nos auxiliaram com o planejamento, organizaram circunstâncias, reencontros, solicitaram em esferas mais elevadas auxílio para nós. São espíritos que nos amam profundamente e pelos quais deveremos ter uma profunda gratidão, embora ao longo dos séculos tantas vezes tenhamos sido ingratos, mas espíritos que nos amam e que seguem conosco, acompanhando o novo certame que cada um de nós está tendo nesta encarnação. A nova oportunidade, a nova tentativa, eles acompanham, eles torcem, eles inspiram, eles tentam nos afastar dos caminhos de ilusão, porque existirão outros espíritos que nos tentarão levar a eles, a estes caminhos de ilusão, mas sempre em contrapartida ao amparo dos bons espíritos. Então são testemunhas da nossa existência. Nós, os encarnados, somos como que protagonistas da vida, nesse teatro, nesse espetáculo que é a vida material. Aqui são os cenários. Abrem-se as cortinas em cada nova encarnação, mas as grandes testemunhas mesmo estão do lado de lá, na vida definitiva, aguardando-nos o sucesso ou ainda torcendo para o nosso insucesso, no caso daqueles que ainda não nos compreendem. Mas é importantíssimo saibamos tanto aprender com aqueles que ainda não nos compreendem do lado de lá e buscam nos prejudicar, entendê-los como professores que nos mantêm no caminho, na disciplina, mas também conectarmos-nos com aqueles que são os benfeitores, que nunca nos desamparam, que trazem as suas inspirações, que falam conosco nos refolhos da consciência, porque nos acompanham. E se estivermos mais unidos a eles em pensamento e pelas vias do coração, mais força, mais recursos teremos para triunfar. É o que os espíritos dirão quando Kardec pergunta se a prece torna melhor o homem, né, na questão 660,
E os espíritos dizem que sim, porque então os benfeitores encontram mais recursos para inspirá-lo, benfeitores estes que vão conversando com ele por meio da voz da consciência. Então a gente vai se tornando mais forte para resistir aos arrastamentos, às influências perniciosas, quando estamos mais juntos deles. Também Santo Agostinho, São Luís nos trarão uma resposta muito bela sobre a função dos anjos guardiões, dos anjos protetores, se encontrar lá na questão 495 do Livro dos Espíritos, e eles então dirão: comunguem conosco, conversem conosco, criemos essa intimidade. Eles a nos dizerem isso, a importância de termos essa intimidade por meio da oração, dos momentos de reflexão íntima, em que essa voz dos amigos, das testemunhas do mais alto, se faz mais patente em nossa acústica interior. Por isso eu me recordo de um texto do nosso querido Emmanuel, que se encontra no livro Pão Nosso, capítulo 76, intitulado As Testemunhas, em que ele fala justamente sobre esses corações amigos. Ele diz assim, em determinado trecho: cada existência humana é sempre valioso dia de luta. Olha aqui o termo usado por Paulo, né? O agon, lá o certame, a disputa, o conflito, a luta. Generoso degrau para a ascensão infinita. E em qualquer posição que permaneça, a criatura estará cercada por enorme legião de testemunhas. E aqui ele menciona não só as do plano material, mas, sobretudo, as do mundo espiritual. Mais adiante ele diz: em toda parte da terra, o discípulo respira rodeado de grande nuvem de testemunhas espirituais, que lhe relacionam os passos e anotam as atitudes. Porque ninguém alcança a experiência terrestre a esmo, sem razões sólidas, com bases no amor ou na justiça. Então ninguém está aqui por acaso. Houve uma condução, espíritos olharam por esse projeto, por esta nova encarnação. Por mais que determinadas encarnações sejam mais a nível compulsório, não tenham, não contem tanto, como nos ensinara André Luiz, com um planejamento mais estabelecido, ainda assim estão sob a tutela de espíritos benfeitores. Agora, os espíritos de mediana consciência, mais despertos para si mesmos, para suas necessidades evolutivas, passaram por todo um processo de preparação junto aos benfeitores, de planejamento, com bases no amor e na justiça, porque temos ajustes com a justiça divina a fazer, mas também a misericórdia e o amor nos proporcionam a oportunidade bendita de recomeçar, de reencontrar afetos e desafetos para o aperfeiçoamento das relações. Antes da reencarnação, espíritos generosos endossaram as súplicas da alma arrependida. Juízes funcionaram nos processos que lhe dizem respeito. Amigos interferiram nos serviços de auxílio, contribuindo na organização de particularidades da luta redentora. Esses irmãos e educadores passam a ser testemunhas permanentes do tutelado, enquanto perdura a nova tarefa, e lhe falam sem palavras nos refolhos da consciência. Então, amigos, benfeitores, orientadores que intercederam por nós, que nos ensinaram, que nos ajudaram a preparar o retorno, a reencontrar pessoas, espíritos com os quais precisávamos nos ajustar e que passam dali por diante a nos acompanhar como testemunhas, conversando conosco pela consciência. E aí mais adiante ele conclui: faze, pois, o bem possível aos teus associados de luta no dia de hoje. E não te esqueças dos que te acompanham em espírito, cheios de preocupação e amor. Lembrarmos-nos disso, meus amigos, destas testemunhas que nos acompanham cheios de preocupação e amor, é sempre uma fonte profunda de consolação. Quando lembramos, quando sentimos que somos assim tão amados, mas também de conscientização, para não os decepcionarmos, para não retribuirmos com ingratidão tamanhas expressões de carinho e de amor. Então, a gente precisa estar sempre atentos a isso, a essa nuvem de testemunhas
E é o que Paulo está nos dizendo. Um dos segredos para triunfarmos nesta carreira, nesta corrida, é estarmos sempre atentos a isso. A influência que deixamos nas testemunhas ao nosso redor, mas também as testemunhas que nos acompanham, aguardando com expectativa ali, com esperanças, a nossa melhoria e o nosso aperfeiçoamento. Mas ele prossegue dizendo, para a gente rejeitar todo o fardo, né, e o pecado que nos envolve, isto é preciso aprendamos a nos desvencilhar de tudo aquilo que nos prende, de tudo aquilo que é peso, que é fardo, e nos impede de avançar com mais proveito, da importância do autoconhecimento, da importância de ter o Evangelho como norteador da vida, para que não entremos nestas falsas sendas, nestes labirintos que tantas vezes já temos percorrido, de maneira infrutífera e muitas vezes profundamente dolorosa, pelas consequências infelizes do tempo perdido, dos desequilíbrios gerados, dos atos equivocados que geram uma colheita dolorosa no amanhã. Então, o apóstolo Paulo traz essa ideia da corrida, né, uma corrida com obstáculos que a gente precisa ir aprendendo a saltar, a nos sobrepor a elas, deixando também todo o fardo para que nos façamos leves para a caminhada. Aliás, o próprio Emmanuel tem uma outra mensagem, agora no livro Fonte Viva, no capítulo 85, em que ele comenta este mesmo versículo, né? A tradução que ele utilizou, o texto diz, pondo de lado todo impedimento. Aqui, a Bíblia de Jerusalém coloca rejeitando todo o fardo, né? Mas a ideia é a mesma. E ao comentar isso, o Emmanuel lembra que Paulo traz esta fala inspirado nos esportes, nos jogos que existiam naqueles tempos, nos quais os participantes ali do prélio, né, se despiam das suas vestimentas exteriores para ficarem ali com a vestimenta mais leve possível, para que pudessem participar da disputa. E ele então complementa: assim também, na nossa jornada para a aquisição da vida eterna, na jornada do Espírito, a gente precisa alijar, deixar para trás todo fardo inútil, tornar leve o coração. E a gente vai encontrando dia a dia uma série de fardos que, se não estivermos muito atentos, fazendo a higiene psíquica, mental, do sentimento, à luz da oração e à luz do Evangelho, a gente vai acumulando esses fardos e daqui a pouco não conseguimos mais caminhar. Tamanho é o peso. Se a gente não está comprometido com a nossa melhoria, daqui a pouco estamos tão envoltos, amarrados na teia de nossas paixões e das consequências infelizes por elas geradas, que nós não conseguimos nos mover. Nos tornamos lá igual Lázaro, né? Amarrados ali, atados. E é preciso, então, buscarmos novamente Jesus, ou abrirmos novamente a palavra do Mestre, que nos diz, ou diz a todos nós, né? Desatai-o e deixai-o ir, para nos desatarmos somente com a palavra solar do Evangelho, deixando para trás o pecado que nos envolve, os desvios da lei, os desvios conscienciais e também o fardo inútil da mágoa, do melindre, do orgulho, do egoísmo, tornando-nos assim mais leves, de coração mais leve para a caminhada. Então isso é colocar de lado todo o impedimento, como diz o nosso querido Emmanuel. Ele vai listando nessa mensagem, né? O parente frio, incompreensivo, a secura dos corações ao redor de nós, o companheiro que desertou, o amigo que se iludiu, o ódio gratuito, a indiferença aos apelos do bem, a tormenta da discórdia, todos esses são exemplos desses fardos, desses impedimentos que precisamos estar muito atentos para não serem obstáculos intransponíveis, porque está na nossa condição ou está em nossas mãos, dentro de nossas possibilidades, contornarmos eles, assim como o regato contorna mesmo a maior pedra que encontra pelo caminho. Mas é preciso que estejamos atentos. E ainda em uma outra mensagem comentando o assunto, no mesmo livro Fonte Viva, capítulo 12, Emmanuel diz assim: por onde transites na terra, transportando o vaso de tua fé a derramar-se em boas obras, encontrarás sempre impedimentos a granel, dificultando-te a ação. Então, é o fracasso nas tentativas iniciais, é o companheiro que falha, é a perseguição descaridosa ao teu ideal. Afligir-te-ás com o fel de muitos lábios que te merecem apreço, né? Assim foi a vida de Paulo.
o pai não o compreendeu, muitos dos amigos o abandonaram, muitos dos cristãos, num primeiro momento, não o conseguiram acolher ou entender, só mais tarde, quando já havia dado muitas mostras de realmente ter se transformado. Então, sofrerás a incompreensão dos outros, encontrarás na vanguarda obstáculos mil. No entanto, ele continua, a carreira que nos está proposta deve desdobrar-se no roteiro do bem incessante. Então, o bem incessante é o motor para que sigamos nessa jornada, nessa senda com Jesus, pondo de lado todo o impedimento. E é preciso interpretar adequadamente o pondo de lado, para que não compreendamos essa expressão como fuga ao dever, como desrespeito a pessoas que nos são queridas às vezes, mas que ainda não conseguem compreender os nossos ideais, né? Não é nos afastarmos delas, fugirmos a deveres familiares, filiais ou conjugais. Não é este o sentido. Pondo de lado todos os impedimentos é colocar a dificuldade à margem, buscar meios de contorná-la ou sobrepô-la, entendendo a condição de cada individualidade, não desrespeitando as opiniões alheias quando respeitáveis, mas também não se deixando atravancar, estagnar quando o indivíduo não nos compreender ou quando as suas opiniões envolverem ali calúnia, difamação, mesmo ofensas, é deixar isso de lado, respeitando aquela pessoa, tendo para com ela indulgência, compreensão, que ela ainda não pode ter para conosco, mas seguindo adiante. Então, se um familiar não me compreende, se o cônjuge não me compreende, não é me afastar dessa pessoa a pretexto de seguir a Jesus, é estar ali junto dela, cumprindo os meus deveres, fazendo o meu melhor, ainda que não possa contar por hora com a sua compreensão, mas seguindo no meu compromisso de melhoria interna com Jesus, no plano interno, seguindo sempre com Jesus. Porque esta não é uma caminhada exterior, é sobretudo jornada íntima do Espírito na melhoria de si mesmo. Então esta é a ideia, não nos deixarmos envolver, seguimos adiante com muita perseverança, como ele diz, que é a virtude fundamental para esta caminhada. E aí ele acrescenta, com olhos fixos naquele que é o iniciador e o consumador da fé, que se assentou à direita do trono de Deus. Esta é uma expressão, um hebraísmo, né, uma expressão cultural daquela época, é uma maneira, uma outra maneira de falar da autoridade moral de Jesus, da superioridade espiritual do Mestre, da governança que ele exerce no planeta Terra, sendo ele representante direto do Criador junto à humanidade terrestre. Esta é a ideia que ele traz ali. Jesus, iniciador e consumador da fé, porque em algum momento ele nos tocou, acendendo a fagulha da fé em nós. E ele segue a nos amparar para a consumação dessa fé, para que um dia essa fé seja em nós plena, a integração da nossa alma a Deus e a sua lei seja perfeita. Esta será a consumação da fé. E Jesus vai nos orientando, nos provendo recursos para que possamos fazer esse processo. Ele acendeu a fagulha, porque em algum momento a sua mensagem nos tocou. Em algum momento a sua mensagem há de tocar os corações mais empedernidos. Há ali de se iniciar esse processo de iluminação, porque é o destino de todo espírito. Está na origem, no próprio DNA, entre aspas, de todo espírito. O anseio pela luz, a natureza divina. Então Jesus, ele é essa fagulha inicial, mas também é o consumador. Mas o grande segredo para não desanimarmos é caminharmos de olhos fixos no Mestre, para que ele seja sempre ou esteja sempre presente no horizonte de nossa consciência, no céu consciencial de cada um de nós, a representar um alvorecer sempre renovado a cada dia, e mesmo nos momentos mais sombrios da caminhada, nas noites de testemunho, a multitude de estrelas que o seu amor, as suas virtudes, as suas palavras representam para nós. Quem conta com Cristo no horizonte, no céu de sua consciência, jamais lhe faltará luz para a caminhada, porque Jesus é o sol nos dias claros, Jesus
é a lua nas noites mais escuras, é a luz do luar ou mesmo o brilho das estrelas. Este é Jesus para a alma que, enfim, se colocou a caminho. E é isso que o apóstolo está nos dizer. Quando estamos voltados para ele, não perdemos a direção, não perdemos o rumo, não nos faltam estímulos para a caminhada, porque sempre, ao olharmos, ao contemplarmos Jesus, encontramos nele uma fonte de consolação, de estímulo para não nos deixarmos fatigar pelo desânimo, como ele dirá mais adiante no trecho. Quando olhamos para Jesus em meio às nossas dores, vemos o que ele passou por nós. Dores tão superlativas, exemplos tão grandiosos de renúncia, de doação, e as nossas dores então se tornam tão mais suportáveis. Os nossos problemas, desafios tão mais contornáveis quando olhamos para Jesus, quando lembramos do seu testemunho, da sua vida. Jesus é sempre um manancial inesgotável de esperança, de paz, de fé, de amor para aqueles que o contemplam com os olhos da alma, para aqueles que o sentem com a profundeza do coração, para aqueles que o ouvem com a acústica mais profunda do espírito. É isso que ele está dizendo. Enquanto estivermos, então, de olhos voltados para ele, não nos faltarão propósitos, estímulos, norte, direção. Quando, porém, nos desviamos, nos fixamos demasiadamente nos problemas, ou nas distrações, ou nas tentações, eis que então nos afastamos da rota. Ou então submergimos no mar da vida. Como não nos lembrarmos aqui do exemplo de Simão Pedro? Naquela passagem em Mateus capítulo 14, quando Jesus, caminhando por sobre as águas, convida Simão Pedro a caminhar até ele. E Simão, corajoso, ali movido pela fé, pela confiança no Mestre, coloca-se sobre as águas e caminha. Enquanto olhava para Jesus, de olhos voltados ou fixos em Jesus, ele caminha por sobre as águas, que é um símbolo muito belo do sobrepor-se às dificuldades, às intempéries, à impermanência da vida na matéria, caminhar acima de tudo isso, sem se deixar submergir, sem se deixar afogar pelo desespero, pela revolta, pela raiva, pela mágoa. Agora, a partir do momento em que ele se deixou fixar o olhar nas ondas, na ventania e não mais em Jesus, eis que então ele começa a afundar. Assim também todos nós. Enquanto olhamos para ele, não nos falta força, estímulo. Por mais entranhada seja a luta, por mais desafiador seja o combate. Mas a partir do momento em que os problemas ganham maior importância em nosso coração e em nossa consciência do que o Divino Mestre, que há de prover, que nos há de auxiliar a solucioná-los, a partir do momento em que as ondas tomam-nos mais a atenção do que a luz divina do Evangelho, da providência, eis então que começamos a submergir. Mas nem assim desampara-nos o Mestre, como fez com Simão Pedro, estende-nos a mão e nos traz de volta ao prumo, à superfície, nos auxilia a nos colocarmos de volta por sobre as dificuldades, vendo as coisas de um ponto de vista mais elevado. Mas eis o segredo: caminharmos de olhos fixos para Jesus, da importância do estudo do Evangelho, que em verdade é conversa com o Mestre, da importância da oração, que em verdade é o momento de sentirmos a vibração do Mestre, da importância de nos operarmos, de nos colocarmos a serviço ou em operação no bem, porque é partilhar a presença do Mestre. E quanto mais fazemos tudo isso, mais então nossos olhos espirituais estarão voltados para Jesus, e independentemente das sombras que nos cerquem, o sol jamais será encoberto. O sol da vida não há bruma, não há nevoeiro que o possa encobrir para aqueles que caminham de olhos voltados para a divina luz do Mestre. Isso me faz lembrar uma própria experiência do apóstolo Paulo, quando ele estava em Éfeso, já na terceira viagem apostólica, eles passam ali por umas dificuldades muito intensas, né? Perseguições, por conta do culto que existia na cidade de Éfeso, à deusa Diana,
e alguns dos artesãos ali que vendiam estátuas e tal, acusaram os cristãos de estarem pervertendo a fé, prejudicando a economia da cidade de Éfeso. E então eles fazem um plano lá para prenderem o apóstolo Paulo, para o agredirem. Ele iria falar no teatro à noite, mas quando chega lá a multidão amotinada, conduzida ali por Demétrio, que foi o artesão que surgiu com essa ideia, eles prendem Gaio e Aristarco, que eram auxiliares do apóstolo, depois vão à pequena lojinha ali de Áquila e Prisca, né, a sua tenda, onde faziam ali os seus tecidos, onde faziam ali o seu trabalho, destroem todo o material deles, os agridem também, os 4 vão presos, e Paulo fica profundamente dolorido com aquilo, porque ele queria ir ajudar os amigos quando soube da notícia, mas não deixaram ele ir, porque muito provavelmente ele seria morto pela multidão ensandecida. E ele então conversa com João, o evangelista, que nesta época já estava ali coordenando as atividades em Éfeso, né? E desabafa, né? Fala das imensas lutas, dessa jornada, dessa carreira, sobre a qual ele falaria mais tarde na Epístola aos Hebreus. E ele desabafa, fala que nunca tinha saído de uma cidade sem perseguições, sem lutas imensas, mas que Jesus lhe estava ensinando, né? Essa paz interior na presença do Mestre. E é então que João diz para ele, isso está no capítulo 7, da segunda parte do livro Paulo Estevão: és feliz, Paulo, porque entendeste o programa de Jesus a teu respeito. Não te doa a recordação dos martírios sofridos, porque o Mestre foi compelido a retirar-se do mundo pelos tormentos da cruz. Regozijemo-nos com as prisões e sofrimentos. Se o Cristo partiu sangrando em feridas tão dolorosas, não temos o direito de acompanhá-lo sem cicatrizes. Por isso ele fala de olhos fixos em Jesus, porque quando olhamos para o que o Mestre fez por nós, quando olhamos para aquilo a que ele se sujeitou por amor a nós, que é o que Paulo diz aqui, né? Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição por parte dos pecadores, para não vos deixar fatigar pelo desânimo. Todas as nossas dores, dificuldades são pequeníssimas quando contemplamos, quando voltamos o nosso olhar para Jesus. E é isso que João diz aqui para Paulo, e é isso que Paulo fez tantas vezes, quando as lutas se faziam mais intensas. E está aí um dos segredos da sua resiliência e da sua força. Porque no momento difícil, olhando para Jesus, ele encontrava a consolação. Se o Mestre partilhou da cruz, quem seremos nós para negá-la? Se o Mestre partiu em direção ao Pai pelos braços da cruz, quem seremos nós, míseros discípulos, para querer caminhos rosados, apenas floridos? É preciso partilhar as cicatrizes da luta, mas que serão também os troféus da glória do Espírito transformado. Por isso, mais adiante, no Paulo Estevão também está registrado, no capítulo 8, o apóstolo Paulo dirá: não há glória maior no mundo ou na vida do que estar o Espírito a caminho de Cristo Jesus. O Mestre partiu para o Pai pelos braços da cruz. Abençoemos, portanto, a nossa cruz de cada dia. Não podemos seguir adiante sem contar com as marcas do Cristo. Então, esta é a ideia. Ele encontrava em Jesus, nos momentos difíceis, consolo, estímulo, porque lembrava da renúncia, do sacrifício do Mestre, mas encontrava em Jesus também uma fonte de alegria perene, de esperança indestrutível, de uma fé inabalável, de uma caridade indescritível, porque tudo isso e muito mais encontra a alma em Jesus. No oásis que é o Mestre em meio aos desertos da vida, na sombra amiga de uma árvore frondosa e frutífera que é Jesus, em meio ao calor mais inclemente das provas, das asperezas da caminhada. É isso que João, o evangelista, disse para ele, é isso que o apóstolo Paulo está a dizer para nós, para que não desistamos desta carreira, deste certame que nos está proposto, para que tenhamos Jesus lá à frente, como meta, como alvo. Por isso o apóstolo diria: prossigo para o alvo,
Porque quem tem o alvo, quem tem a meta bem estabelecida para muito além da estreiteza e das limitações da matéria e da presente existência, quem contempla em Jesus os pórticos para o infinito e para a eternidade, tudo que é temporário, sejam dores, sejam obstáculos, se torna bem pequeno, se torna suportável, contornável, se torna degrau de ascensão e de aprendizado para quem enxerga em Jesus este alvo, esta meta, porque quem tem, já dizia Viktor Frankl, quem tem um porquê suporta qualquer como, sendo Jesus o nosso porquê, sendo Jesus o nosso para quê, independentemente do como, do quanto nós haveremos de seguir adiante em busca daquele que nos espera, que nos abre os braços, que nos estende as mãos e que nos aguarda para um amplexo caloroso e amoroso para a eternidade. O abraço do discípulo que, enfim, encontra o Mestre na perene união para a eternidade. Que não nos falte, portanto, emulação, estímulo a partir da exemplificação de Paulo, de Pedro, destes que nos antecederam. Corramos com perseverança o certame, a corrida que nos está proposta, contornando ou pondo de lado os impedimentos, fazendo cada vez mais leve o coração, deixando os fardos inúteis para nos fazermos mais ágeis em direção ao divino encontro com o Mestre da vida. Que Ele abençoe, que Ele inspire a cada um de nós, que a sua luz seja o nosso norte, a nossa meta, o nosso alvo, e sigamos sempre adiante, de olhos fixos em Jesus. Muita paz e muita luz a todos.